queridos! Muito bom estar com vocês novamente para mais uma aula de História. Para quem não se lembra, meu nome é Daniela Estevão. E hoje nós vamos trabalhar História do Brasil, mais especificamente, os povos do Brasil. Nas aulas anteriores, nós falamos dos povos indígenas que estavam localizados na América Central, chamados de mesoamericanos, que são os incas, os maias e os astecas. Mas os indígenas do território brasileiro, como se organizavam? Quais foram as principais tribos? Será que eram semelhantes aos mesoamericanos? Vamos descobrir? Então vamos lá. Quantos portugueses chegaram no território brasileiro? Já mais ou menos 3 milhões de habitantes moravam por aqui. O pouco que nós sabemos sobre esses povos é através de vestígios deixados por eles ou diretamente pelo contato, quando os portugueses começaram a se aproximar desses índios. E por que isso? Porque os povos que habitavam o Brasil não criaram, não desenvolveram uma escrita. E a forma de passar as tradições para suas tribos era de forma oral. Então era assim que eles transmitiam seus conhecimentos. Como seria essa história oral, professora? Contando. Eu conto para o meu filho, que vai contar para o filho dele, que conta para o filho dele. Então, não há uma escrita para comprovar. E sim, só o que é contado pelos seus habitantes. A gente começa a ampliar o conhecimento com relação a esses povos quando os portugueses passam a ter contato direto com eles. Mas também a gente não pode esquecer que, ao analisar esses documentos, que foi produzido por viajantes portugueses, vai ter uma opinião de um europeu, de quem não vivia naquela sociedade. E vai acabar influenciando um pouco na hora de escrever e de contar a história deles. Na ocupação do território do Brasil, não foi registrado grandes civilizações, como, por exemplo, os incas, os maias e os astecas. Na verdade, aqui no Brasil existiam pequenas tribos, só que numa grande quantidade. E cada tribo era independente, como se fossem pequenas cidades-estados. Não havia uma centralização política. Os historiadores, com o tempo, para facilitar, entender esses povos, separaram por troncos linguísticos. E como seria isso? Grupos que falavam o mesmo idioma, a mesma língua. Mas nunca houve um representante, um rei ou um líder para cuidar de todos eles. Cada tribo tinha sua autonomia. E desses troncos linguísticos, na faixa litorânea, o que mais se destacou foram os tupis e os guaranis. Em uma outra região que havia muitas tribos pequenas e uma ampla ocupação, foi na região do Rio Amazonas. E esse é fácil da gente responder o porquê, né? Eles precisavam de água para sobreviver. Então era mais fácil, principalmente por não ter tanta tecnologia, estar próximo aos rios. Para aquelas tribos que viviam no meio das florestas, era necessário abrir clareiras e eles construíam suas habitações em torno desse espaço vazio. No centro, havia uma construção principal que tinha por objetivo realizar as celebrações e os rituais religiosos. Apesar de no Brasil existir várias tribos pequenas, de uma maneira geral, em cada uma delas existia um líder. E esse líder era auxiliado por um conselho, que era composto pelos homens mais velhos. E juntos, eles tomavam as decisões necessárias na aldeia. O homem era visto como a representação da força e da guerra. Não é à toa que os líderes poderiam ter até mais de uma esposa. Já as mulheres só poderiam ter um marido. E esse geralmente era escolhido pelo pai. Dessa forma, a gente consegue perceber que essa sociedade era patriarcal. O homem, como chefe da família, como líder, é aquele que toma as decisões. Mas no que diz respeito às tarefas, não era bem assim. Elas eram bem divididas. Aos homens, ficava a responsabilidade da caça e da pesca. E eles faziam isso de forma coletiva. Assim como a distribuição disso.
Isso significa que tudo que eles caçavam e pescavam era dividido de forma igualitária entre todos os membros da tribo. Para as mulheres, além de cuidar da casa, né, de cuidar das crianças, elas eram as responsáveis pela agricultura. Isso está ligado ao fato da mulher ser aquela que gera os filhos. Então, o que ela planta vai gerar uma boa colheita. Os grãos também eram divididos de forma igualitária. E dessa forma, a gente consegue perceber que eles não tinham por objetivo acumular bens. Eles trabalhavam para sua subsistência. Ou seja, para atender às necessidades daquele momento. E isso também tem a ver com a questão religiosa, pois como eles cultuavam os deuses da natureza, eles acreditavam no equilíbrio natural. E para que esse equilíbrio acontecesse, eles não poderiam explorar muito, retirar muita madeira, ou desmatar demais, ou pescar demais, caçar em excesso. Isso quer dizer que eles só produziam o que era necessário para aquele momento. Se eu preciso de uma árvore, né, de um tronco de árvore, para poder fazer um barco, eu só vou derrubar uma árvore. Um pensamento completamente diferente dos europeus, que tinham por objetivo acumular bens. Uma outra característica também muito diferente dos europeus era a forma como as regras de convívio eram transmitidas. Como a maioria desses povos indígenas não possuíam uma escrita, as leis, as regras eram passadas através da oralidade, assim como as lendas e as histórias também. É como acontece quando a gente é pequeno. A mãe não vai lá e coloca uma placa no seu quarto dizendo que você deve arrumar a cama, que você tem que lavar as mãos depois de sair do banheiro, antes de se alimentar. Ela vai dizendo isso todo dia, até que chega uma hora que se torna algo habitual, né? Normal para você. Isso é transmitido de forma oral. Até porque quando a gente é pequeno, a gente não sabe ler e escrever. Então dependemos dessa repetição constante. E era assim também que eles ensinavam as crianças e os membros da tribo de como eles deveriam se comportar, para que pudesse ocorrer um bom convívio entre eles. E dessa forma, a palavra empenhada, ou seja, a promessa, tinha um valor gigantesco. A honra está acima de tudo. Para eles, a palavra empenhada, a fidelidade do acordo, era essencial para esse convívio. Com relação às tecnologias, mais especificamente a produção de armas, elas eram bem rudimentares e também um dos poucos bens considerados pessoais. Porque como nós vimos que tudo era dividido entre eles de forma igualitária, as armas não. E as pinturas também, os enfeites corporais, não eram coletivos. Além da produção de armas, eles tinham conhecimento sobre astronomia. Com isso, eles conseguiam compreender os ciclos anuais de chuva, de seca, as estações do ano, permitindo uma produção agrícola mais eficaz. Os indígenas brasileiros também possuíam crenças religiosas, e essas estavam relacionadas à natureza. Assim, eles cultuavam diversos elementos naturais, como raios, trovões, o sol, a lua, os rios, a cachoeira. E lembrando os povos lá da antiguidade, quando eles não conheciam a origem do homem, sabiam muito pouco sobre os efeitos naturais, eles também explicavam a vida e aquilo que eles não entendiam ou não conheciam através de mitos e lendas, geralmente relacionados à floresta, à natureza e à interferência de muitos deuses. O pajé era o responsável pela religião. Algumas tribos o tratavam como curandeiro. Outras acreditavam que ele tinha poder sobrenatural. Na verdade, o que a gente consegue perceber é que uma das principais funções do pajé, além da orientação espiritual, era aprender as histórias dos seus antepassados e principalmente conhecer os animais e as plantas que existiam na região onde eles moravam. Porque a partir daí, ele conseguia criar remédios. E também, através da própria natureza, ele retirava aquilo que era necessário para fazer as misturas, que seriam as tintas utilizadas para as pinturas corporais, essenciais nos momentos de rituais religiosos. Nessa imagem, a gente consegue observar
vários homens que estão dançando em homenagem aos mortos. Eles fazem parte de uma aldeia no Alto Xingu, no Mato Grosso. Através da imagem, nós também conseguimos observar as pinturas corporais e os objetos pessoais, como os cocares e as plumas que estão amarradas no braço. Para facilitar os estudos sobre esses povos indígenas, dividiram as sociedades que estavam próximas ao litoral e as sociedades que viviam no entorno do rio Amazonas. Nas sociedades que viviam próximo ao litoral, eles tinham como características semelhantes o fato de compartilhar tudo. Habitações, alimentos, trabalho, tudo era dividido de forma igualitária. A maior parte dessas tribos também eram guerreiras e algumas praticavam a antropofagia. Mas o que é isso, professora? Antropofagia é o ato de comer carne humana. Opa, mas calma aí. Eles eram canibais? Não, vamos deixar bem claro, há uma diferença nisso. Canibalismo é o ato de ter como principal alimentação a carne humana. Já a antropofagia era comer a carne humana num ritual religioso. Pois ao fazer isso, eles acreditavam que estavam adquirindo toda a habilidade, força, coragem da pessoa que estava sendo sacrificada. E por isso que eles não comiam qualquer um. Eles faziam isso com os guerreiros capturados de outras tribos. E outra coisa que é bem diferente é que nessas guerras não participavam apenas os homens. Todos participavam do processo. Mulheres, crianças, idosos. E não é à toa que para eles a morte em batalha era vista com certa naturalidade e até prestígio. E aqueles que haviam morrido podiam influenciar o mundo dos vivos pela transmissão da sua força, coragem e honra. Já as sociedades indígenas do Amazonas não apresentam esses rituais antropofágicos, mas também tinha como uma de suas principais características a formação de várias pequenas aldeias ao redor do rio. Não é à toa que eles conheciam muito bem o período das cheias desse rio, que era de setembro a março. E após esse momento, era o período de plantar, pois as terras estariam fertilizadas. E tudo isso que a gente viu são as principais características dos povos indígenas antes da chegada dos europeus, que aconteceu no final do século XV. Porque depois disso só houve mudanças. E essas sociedades sofreram muito com essa conquista. E por quê? Por que a gente pode dizer isso? Primeiro, chegam pessoas que você nunca viu, que pensam diferente de você, que se vestem diferente de você e que passam a dominar o território que é seu. Segundo, essas pessoas passam a comparar os seus costumes aos costumes deles. E essa comparação ainda acontecia sem regras, sem medidas, pois eles mudavam conforme era lucrativo para eles. Vou dar um exemplo prático disso. Se os indígenas eram calmos, bons, não resistiam ao processo de ocupação do território, eles eram descritos como puros e amáveis. Mas se caso eles fugissem ou fossem hostis, partissem para a luta, não aceitasse essa conquista, aí eles já eram classificados como selvagens. E para eles, infelizmente, não estava muita coisa. Ou era uma aliança com os portugueses, ou era guerra, ou era fuga. Assim, a gente pode concluir que foi extremamente difícil para essas tribos indígenas. Pois além de conviver com um grupo dominando seu território, com um julgamento, com um preconceito, haviam também padres que queriam catequizá-los, sem respeitar nada ou tentar entender as suas tradições. E pensa que parou por aí? Claro que não. Existiam muitas doenças pelas quais os europeus já estavam acostumados, mas que para os indígenas eram tudo novo. Assim, quando aumenta o contato entre esses europeus e esses grupos indígenas, a disseminação de doenças fatais vai ser gigantesca e vão dizimar milhares de vidas em poucos anos. Para finalizar nossa aula, eu trouxe uma curiosidade
sobre esses povos indígenas no Brasil, que ao ter contato com os portugueses, foram considerados vaidosos, pois eles tinham o hábito de cuidar dos cabelos, de fazer pinturas corporais e usar enfeites para o corpo. E uma coisa diferente da cultura indígena é que os adereços eram preferencialmente masculinos. Isso mesmo, os homens se enfeitavam mais que as mulheres. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a cultura dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. E daqui a pouco eu volto para a correção dos exercícios. Um abraço e até mais!